Bem, uma boa noite. Vamos começar aqui novamente mais uma gravação, mais um vídeo sobre Apocalipse. Continuando nessa série de estudos que nós temos feito, que nós estamos fazendo, e que é o livro dos últimos dias. No último vídeo nós tratamos, se eu não me engano, da parte do inferno eterno, que o Apocalipse revela, né? E eu acho que anterior a este vídeo nós tratamos a introdução do livro de Apocalipse, falando a respeito das 7 igrejas ali, que Apocalipse é como se fosse uma carta às 7 igrejas, porque 7 igrejas são os tempos da igreja cristã, na realidade, né? Bem, então agora nós vamos analisar a parte central do livro, uma das partes mais importantes do livro, que é o capítulo 12 e o capítulo 13. É interessante falar que o livro de Apocalipse ele revela a estratégia do inimigo, a estratégia de Satanás. É como se fosse a vida que a gente percebe, como a gente vê, ela é como se fosse uma ilusão de ótica. Só que Apocalipse ele revela por trás de todo esse teatro, por trás das cortinas, o que de fato está acontecendo e o que irá acontecer, né? E principalmente o capítulo 12 e 13 nós entramos no âmago, na essência do livro, muito importante aqui. Bem, nesse capítulo nós vamos encontrar, eu quero primeiro o foco deste estudo, que nós vamos fazer em 2 a 3 vídeos, não vai ficar só nesse vídeo. Nós vamos encontrar 3 personagens principais, dos quais eu quero fazer ênfase de identificá-los. Nós vamos identificar mais personagens, 6 personagens, só que 3 dos quais eu quero identificá-los, meus amigos, né? O dragão é um personagem, a besta do mar e a besta da terra. Esses são os 3 personagens que eu gostaria de identificar com vocês no livro. Esses são o foco desse estudo. Então nós responderemos sobre esses personagens nos próximos vídeos. Porém o dragão nós responderemos neste. E também tem a mulher, o filho desta mulher e a descendência da mulher. E isso são só personagens. Você sabe que Apocalipse é cheio de símbolos. E isso são só personagens, esses símbolos que estão sendo apresentados no capítulo 12 e 13. São muito interessantes. Esse estudo, porém, é bem objetivo, né? É um resumo bem objetivo. Não vamos entrar em detalhes de cada característica de cada personagem, senão a gente vai fazer um vídeo, uma gravação gigantesca. Mas é o resumo, a essência do capítulo, né? E vocês vão se surpreender. Antes eu gostaria de falar que vocês no final desse vídeo vão se surpreender quem são as 2 bestas. O dragão eu já suponho que você já sabe quem é, mas quem são essas 2 bestas, né? E qual a função delas? Vocês vão se surpreender, para quem não sabe. Bem, no capítulo 12 nós vamos abrir lá em Apocalipse. Antes de tudo, vamos orar. Pai querido, bondoso Deus, te agradecemos porque aqui estamos para abrir a tua palavra e entender o livro de Apocalipse. Que teu Espírito esteja conosco e nos dê sabedoria e a verdadeira interpretação, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos para o capítulo 12. O capítulo 12, ali como o subtítulo diz, né, já apresenta os 2 primeiros personagens que eu gostaria de definir. A mulher e o dragão. Né? Ele começa falando desses 2 personagens. Né? Vamos ver quem é a mulher e quem é o dragão. Em profecia, quem é a mulher e quem é o dragão. Bem, mulher, eu já vou definir para vocês que é a igreja de Deus. Por quê? Nós vamos fazer mais um estudo mais comentado hoje, né? E daqui em diante também. A igreja, por quê? Porque o povo de Deus, o relacionamento entre Deus e o seu povo é simbolizado entre um casamento, né? Deus é o homem e a igreja é a mulher. Esse é o símbolo do relacionamento entre Deus e a igreja. Na Bíblia toda é apresentado dessa forma.
Nós temos o livro de Oséias, que apresenta um profeta que casou com uma prostituta na sua história ali, que Deus mandou para simbolizar como estava o casamento de Deus com Israel. Israel estava se prostituindo com outros deuses e não estava sendo fiel a Deus. Então nós vemos que da Bíblia, Israel é considerado, e nós que não somos Israel espiritual, é considerada a mulher, e Deus o esposo, né? Mas ali em Isaías 54, no Antigo Testamento, nós temos uma resposta a respeito desse relacionamento, né? Caso você queira observar algum vídeo, Isaías 54, versos 5 e 6. É bem simples. Olha, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado de Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, com a mulher da mocidade, que foram repudiada, diz o teu Deus. Bem, aqui está falando de Sião, né? E Sião, eu peguei o dicionário bíblico, é Israel. Resumindo, Jerusalém. Israel, o povo de Deus. Então, aqui está bem claro, né? Porque o teu Criador é teu marido, no verso 5. Isaías capítulo 54. Bem, a igreja, então, em profecia, é mulher. Esta é a igreja, então. O dragão, o próprio Apocalipse responde. Apocalipse 12, próprio capítulo, no verso 9, ele diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Está explicado. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O dragão é Satanás, né? É o diabo, bem simples. E nesse capítulo 12, nós percebemos que a mulher e o dragão estão em conflito. O dragão persegue a mulher o tempo todo. É algo que a gente percebe, que pode ver, por exemplo, aqui, já digo para vocês, no verso, olha aqui no verso 13, diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dará à luz o filho varão. Né? Então, ou seja, o dragão perseguiu a mulher. Percebe os subtítulos do capítulo 12. Ó. A mulher e o dragão, logo em seguida anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e seu povo. Né? Então, a peleja do dragão no céu antes de cair e de vir para a terra. Depois, o próximo subtítulo do capítulo 12, o dragão persegue a mulher. Então, ou seja, é esse conflito entre esses dois personagens, Satanás e a igreja de Deus, né? Então nós temos esses personagens principais nesse capítulo. Nesse capítulo nós também temos o filho da mulher, porque ela estava grávida. No verso 2 nós vemos que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Ela estava grávida, tinha um filho, né? E ali diz o verso 5 do capítulo 12: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem é o filho? Bem, no próximo vídeo nós vamos então identificar quem é o filho, tá, da mulher, e também no verso 17 o descendente da mulher, porque percebe que, olha só, vamos ler o verso 17: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Então, aqui o dragão foi pelejar contra a mulher com os restantes da sua descendência. Então nós vamos no próximo vídeo explicar quem é o filho e quem é o descendente. E nós vamos resumir aqui o capítulo 12 de Apocalipse. No entanto, ficaremos com isso. O dragão é o Satanás, a mulher é a igreja. Nós temos Isaías 54, versos 5 e 6 para comprovar isso, né? E percebe que há esse conflito entre esses dois itens. Essa é o pano de fundo da história. E nós veremos também mais futuramente
a besta do mar e a besta da terra, no capítulo 13 ali, que se unem ao dragão. Nós vamos entender isso aí. Nós estamos recém começando esse estudo. Eu acho que nós vamos fazer em 3 a 4 vídeos. Não perca. Que Deus abençoe. E esse livro tem muito a revelar para cada um de nós, pois o próprio Apocalipse significa revelação. E não é um livro para ser esquecido, é um livro para ser aberto neste tempo em que nós vivemos, meu camarada. Que Deus abençoe então, e nos vemos no próximo vídeo.